Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Salmo de número 124. Salmo de número 124. A palavra de Deus diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Convido o seminarista Marcos para uma breve oração. Pai amado, reunimos-nos, Senhor, nesta noite para te louvar e te adorar e engrandecer o teu nome. E rogamos, Senhor, que a tua presença se manifeste no nosso meio, através do teu servo, o reverendo Jair, falando, Senhor, usando o teu servo, Senhor, para expor a tua palavra e também agindo, Senhor, nos nossos corações, para que seja um terreno fértil, para que a palavra semeada, Senhor, possa crescer e possa produzir frutos de arrependimento, para que as nossas vidas, Senhor, seja um louvor a Ti. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Fala aos nossos corações e que nós possamos, Senhor, através de nossas vidas, engrandecer o Teu nome, pois só Tu, Senhor, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você já parou para pensar como a murmuração tem uma relação direta com a falta de reconhecimento que já foi feito, né? Isso vale para todas as áreas da nossa vida, seja nosso chefe sempre reclamando que nós, mesmo quando entregamos os resultados, nunca está bom, os pais reclamando que os filhos nunca fazem coisas boas, não reconhecem suas boas ações, e os filhos que se queixam não reconhecem que os pais fazem. Esposas que vivem reclamando de seus maridos, ou vice-versa. Maridos constantemente insatisfeitos. A murmuração caminha de mãos dadas com falta de reconhecimento. O mesmo acontece na nossa relação com Deus. Temos uma memória muito curta e prejudicada. Nós não costumamos olhar para trás, né? Quanto que Deus já fez por nós e reconhecer isso. Como consequência, nós gastamos muito mais nosso tempo murmurando do que agradecendo. Gastamos muito tempo pedindo, pouco tempo agradecendo. O resultado disso é o quê? Uma vida de insatisfação, descontentamento, pessimismo. E a consequência natural dessa atitude é o quê? Enfraquecimento de fé, falta de confiança em Deus. E quando não reconhecemos que Ele já fez, somos tentados a duvidar daquilo que Ele pode fazer. E diante dessa triste realidade, temos muito a aprender com o Salmo 124, que temos aqui uma bela declaração de gratidão, reconhecimento por tudo aquilo que Deus já fez, seguido de uma demonstração de confiança plena em Deus. Esse é o 5º salmo de romagem que nós estamos cantando, salmo de peregrinação, degraus, como já foi explicado. É um salmo que foi inserido posteriormente ao saltério, né? E para se encaixar nesses cânticos de romagem, ele foi escrito muito antes. E então, nós devemos reconhecer o livramento do Senhor, ter reconhecimento do livramento do Senhor. Você já se lembra de alguma coisa que fala assim, nossa, esse escape foi por Deus,
Acho que todo mundo tem uma cena, seja no trânsito, seja em algum lugar, que você... Essa foi por Deus. Você pode falar assim no momento, essa foi por pouco, né? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Aqui o salmista inicia essa canção reconhecendo o favor do livramento, a providência de Deus em favor de Israel. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não é possível afirmar categoricamente o tipo de livramento. Esse salmo é um salmo de Davi. E quando Davi passou talvez por 3 circunstâncias que, se não fosse o Senhor que o livrou, ele estaria perdido. Tá? Pelo menos três circunstâncias que ele se livrou. Tá? E Davi está se referindo, talvez, uma das referências pode ser quando aquele jovem pastor de ovelha, que foi levar alimento para os seus irmãos, de repente se viu lutando contra o gigante filisteu Golias. E se não fosse o Senhor, Davi estaria perdido. Essa é a primeira cena que Davi se livrou, se não fosse o Senhor. Davi, pequeno, mirradinho perto do gigante, e ele derrubou aquele gigante com uma pedra, e venceu aquela batalha, mas venceu no nome do Senhor. O outro momento pode ser quando ele fugia do rei Saul. O rei Saul queria matá-lo, e ele conseguiu escapar do rei Saul. O exército foi para um lado, a turma de Davi estava em outro, e eles acabaram não se encontrando. Se não fosse o Senhor, Davi talvez teria sucumbido ali. E também um terceiro episódio seria quando Absalão, seu filho, tentando vindicar o trono para ele, tomar o trono do seu pai. Ele queria matá-lo. Ele vinha para tomar o trono. E aí, Absalão tinha conselheiros. Uzai e Aitofel foram conselheiros desse episódio. Aitofel disse para Absalão: você precisa matar seu pai imediatamente, porque senão depois você não vai conseguir matá-lo. Uzai disse para ele o seguinte: olha, eu não acho melhor você ir atrás do seu pai agora, porque seu pai, quando ele estiver coagido, ele é igual um urso feroz, e ele vai destruir todo mundo. E aí Absalão aceitou o conselho de Uzai, e não aceitou o conselho de Aitofel, que havia mandado matá-lo imediatamente. E com isso, Davi ganhou tempo e conseguiu fugir da mão de Absalão. E esse salmo, posteriormente, foi inserido nesses cânticos de degraus, cânticos de romagem, como é dito. Queridos, afirmar que Deus está ao nosso lado é afirmar o que é a doutrina da aliança. Essa doutrina que nós acabamos de participar desse sacramento agora, como testemunhas. A igreja presbiteriana, ela não tem padrinhos. Por quê? Porque todos nós somos testemunhas dessas crianças que foram apresentadas a Cristo. Todos nós exercemos uma responsabilidade junto a elas. Responsabilidade de orar por elas, orar pelos pais. Por isso que nós não temos, toda a comunidade zela por essa família, deveria pelo menos. A doutrina da aliança, onde ele escolheu um povo, firmou uma aliança no sangue de Jesus com esse povo, onde antigamente não era o sangue de Jesus que firmou a aliança, era sangue de animais, então constantemente era necessário que fizessem os sacrifícios. Depois de Cristo, o Cordeiro Imaculado, sem pecado, não há mais necessidade de sacrifícios. E a nossa aliança, a aliança da igreja, é feita no sangue de Cristo. E Deus está ao nosso lado. Se não fosse o Senhor, como estaríamos perdidos? Deus nos livrou da ira dos homens e do sofrimento da morte. Versículos 2 a 5. Se não fosse o Senhor, que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e quando a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Negar ou minimizar o ódio dos incrédulos para os crentes do mundo sobre a igreja
sobre a luz é negar e minimizar o que? O alerta de Cristo para com o seu povo. Nós temos vários versículos que falam do ódio dos incrédulos para com os crentes. Mateus 10, 22 diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Lucas 21 também diz: sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. 2 Timóteo diz assim: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos, todos. E depois nós vemos o quê? No texto, que nós seríamos engolidos vivos. Aqui, quando você olha para o texto original, é a figura de um terremoto. Vocês já viram cena num filme, em vídeos, quando um terremoto acontece e pessoas são sucumbidas, tudo é engolido? Aqui o salmista está dizendo isso, que a terra nos tragaria vivos, seríamos engolidos vivos pela terra. Existe um relato na Bíblia que onde os inimigos de Deus foram engolidos pela terra. Seria assim conosco, se não fosse o Senhor ao nosso lado. A segunda figura é a do fogo. O fogo nos destruiria se não fosse o Senhor. E a terceira figura seria das enchentes. Nós temos presenciado enchentes aqui na nossa cidade, na região de Minas Gerais, na região do Espírito Santo, enchentes devastadoras. 52, 55 pessoas já morreram em consequência das enchentes. Se não fosse o Senhor, nós padeceríamos. Por falar em enchentes, muitos poderiam dizer: mas pastor, minha casa foi sucumbida, meus parentes morreram naquela enchente, levou tudo, não sobrou nada. Onde estava o Senhor? Cadê o meu Deus? Pois é, de fato isso acontece com algumas famílias. Mas a principal salvação que Deus nos dá é a salvação da nossa alma, a salvação da morte eterna. Essa, Ele nos livra. Essa, ninguém pode livrar a não ser o Senhor. Essa o Senhor nos livra, e é a mais perigosa de todas, a morte da nossa alma. Ele livra a nossa alma. Ele salva a nossa alma. Sempre que estamos em perigo, nosso temor é o quê? Imoderado. Mas logo que somos libertados, amenizamos a grandeza da nossa calamidade. E Satanás nos engana por meio desse artifício. E nos leva o quê? Obscurecer a graça de Deus. Eu já vi muita gente falar assim, num leito de enfermidade: possível caso de morte. Não, pastor, e eu sou jovem, no ministério. Não, pastor, quando eu sair dessa situação, eu vou servir a Deus, eu vou estar lá constantemente na igreja. Eu vou, pastor, pode confiar. E aí, passada a enfermidade, curado da sua enfermidade, voltando à rotina normal, aquela pessoa, como diz aqui João Calvino, nessa citação que eu disse: amenizamos a liberdade que temos da nossa calamidade, e Satanás aproveita e nos engana por meio desse artifício, e obscurece a graça de Deus, e a pessoa deixa de agradecer a Deus pela graça recebida, pelo livramento recebido, e aí ele volta à sua rotina normal. Eu não sei o que os irmãos têm passado, respostas de oração que você já teve, coisas que aconteceram na sua vida, que você prometeu: não, Senhor, se acontecer, eu vou continuar. Aí você passou por aquilo, você se livrou daquele sofrimento, daquela calamidade, sua vida voltou ao normal e você também voltou ao normal. É hora de você repensar se você voltou ao normal, se você recaiu. É hora de você voltar para o Senhor, porque se você está aqui, é por causa disso. Se não fosse o Senhor do seu lado, você já teria ido.
Seja grato a Deus. Não deixe a graça de Deus ser obscurecida diante da sua saúde física, não. O verso 6 é uma adoração frente ao livramento. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A figura de linguagem é sobre uma fera, um leão, um urso, pode ser um felino. Eu gosto muito de assistir também canais de Discovery Channel, Animal Planet, que tem lá as savanas da África. E é interessante, quando você vê um leão caçando, um tigre caçando, eles ficam esperando e eles não dão um bote errado, mas quando eles acertam a presa, não tem escapatória. E aqui o salmista está agradecendo, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Não nos deu por presa aos dentes deles. Se não fosse o Senhor, meus irmãos, nós teríamos nos lascado, falado numa linguagem popular, nos teríamos dado mal. E o salmista está reconhecendo o que Deus fez, e muitas vezes nós esquecemos. Ou, quando vem um novo problema, você já fala, Deus nos abandonou, e esquece tudo que Deus já fez até aqui por você. Seja grato, não deixe isso para trás, não esqueça o que Deus fez por você. No verso 7, a ação libertadora de Deus, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós somos livres. Quem já caçou passarinho aqui na infância, lembra, né? As armadilhas, arapuca, como que você caçava passarinho? Hoje até é crime, né? Antigamente o pessoal caçava, colecionava um monte de passarinho. Canários, azulão, sanhaço, tinha um monte de passarinho em casa. E tinha lá arapucas, laços. Eu quero tomar um tempo do nosso sermão aqui para esse versículo. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Jó 18:9 diz assim, a armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. Aqui um dos amigos de Jó descreve, amigos entre aspas, descreve a vida de quem não ama a Deus e está sujeito ao quê? A armadilhas da sua vida. Como que nós caímos em laços de armadilha? Como que nós caímos numa armadilha? Ninguém cai num laço de uma armadilha se ela for feia, repulsiva, repugnante. Não. Geralmente as armadilhas são o quê? Bonitas. Elas são atrativas. Por que que o passarinho vai lá? Porque tem alguma coisa que o atraiu até lá. Ele não vai à toa. Assim é conosco. A armadilha, meus irmãos, ela parece bonita, ela parece atraente, ela brilha os nossos olhos, e nós vamos até ela. É algo que parece inofensivo, e de repente, você vê o quê? Surpreendido por um efeito ruim da armadilha. Depois você se torna o quê? Sufocado, preso, porque caiu na armadilha. E o efeito da armadilha, ele é o quê? Devastador. Pode levá-lo à incredulidade, pode levá-lo à apostasia da sua fé. As armadilhas podem levar a gente a começar a questionar coisinhas simples da Bíblia, da fé cristã, e levar-nos à apostasia, à falta de fé, a negar ao nosso Deus. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Os laços espirituais trazem prejuízos para a nossa alma. Que tipo de armadilhas vocês estão presos? Há algo que parecia inofensivo, depois trouxe grande sofrimento para a sua vida? A Bíblia relata exemplos de laços, e nós veremos alguns para aplicarmos na nossa vida, na prática, no dia a dia. Já vimos dos homens tentarem prejudicar, e os homens vão tentar nos prejudicar sim por causa da nossa fé. Outras coisas que podem ser, são laços de Satanás, a religiosidade, falsas doutrinas, incredulidade. Incredulidade começa com dúvidas pequenas, questionando coisas simples da fé, e levam à apostasia da fé, isso é, negar a fé. Bênçãos que podem se tornar laços. Às vezes a pessoa é abençoada com algo, e aquilo o afasta de Deus.
ao invés de trazê-lo em gratidão, o afasta. Imoralidade sexual. E nós vemos a imoralidade sexual em Provérbios capítulo 7, versículos 21 e 23, onde diz assim: seduziu-o com as muitas palavras, com as lisonjas de seus lábios, o arrastou. E ele, num instante, a segue, como um boi que vai ao matadouro, como um cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. O adultério é assim, meus irmãos. Aparentemente, pode parecer algo bonito, atraente, e de repente você se vê sufocado, e isso pode te levar à morte espiritual. A palavra de Deus diz que sobre calamidades também, pois elas desestruturam e pode ser grande laço na vida da gente. Eclesiastes 9:12 diz assim: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então, quando nós passamos por problemas imensos, e nós passamos, gente, seja com os nossos filhos, seja com a nossa família, seja diversos problemas, nós passamos por problemas grandes, que nos desestruturam, que tira o chão nosso. São situações que tendem a quê? Trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Pecado também é um laço na vida dos seres humanos. Provérbios 29:6 diz assim: na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. O laço faz isso, ele começa bem, parece bonito, atrativo, gostoso, você vai, você entra, embarca. De repente, ele te rouba a alegria, rouba a vida, ele te destrói. Portanto, quem é que pode lidar com situações extremas na nossa vida? Diante disso, devemos lembrar que temos aliança com esse Deus. Ele já enviou Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. Por meio de Jesus Cristo, só que nós vamos nos conseguir livrar dos laços que estão aí tentando nos prender, tentando nos agarrar, porque Ele está do nosso lado. A nossa confiança está o quê? Está em Deus. A confiança é firmada no Criador. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Versículo 8. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Nós temos essa segurança de sermos novas criaturas. O que é uma nova criatura? Aquele que foi transformado, que reconheceu os seus pecados e deixou Jesus Cristo ser Senhor e Salvador da sua vida. Ele se tornou numa nova criatura. Ele abandonou aquela vida antiga dele, de pecados. E ele está seguindo para frente numa vida nova. E Deus não permite que o maligno nos toque depois que nós somos novas criaturas. E essa é a segurança do crente, pois o Senhor que nos livra das armadilhas e perigo, que nós não temos controle. O Salmo 25, 14 e 15 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Deus é aquele que tira os pés do laço daqueles com quem Ele tem o quê? Uma aliança. Portanto, por mais difíceis, por mais angustiantes que possam estar sendo os seus dias, a sua vida, devemos lembrar dos compromissos que nós temos com Deus e do compromisso que Deus tem para conosco na sua aliança. O nome dEle, Ele honra o nome dEle, Ele honra a sua aliança, por mais que sejamos infiéis. O Salmo 31, versículo 13 e 4 afirma isso também. Porque Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço, que as ocultas me amarram,
pois tu és a minha fortaleza. O único que pode nos livrar dos laços é o Senhor, o nosso Deus, através de Cristo Jesus. Nós estamos vendo um cântico de romagem, um cântico que eles cantavam enquanto peregrinavam para as 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Um cântico que eles entoavam de gratidão a Deus. E os cânticos de romagem expressam os sentimentos dos homens em relação à sua vida, em relação a Deus, em relação às coisas do dia a dia, como nós. E o que esse salmo nos ensina, meus irmãos? O que ele traz para nós? Ele ensina que não significa de o fato de o Senhor estar ao nosso lado, que a nossa vida será tranquila e que nada vai nos acontecer, como nós vimos, enchentes, tragédias, catástrofes. Mas o quê? Passaremos por perigos de diversas formas, inclusive perigos espirituais, que são os mais perigosos. Ainda podem nos afastar de Deus. Nem sempre Deus nos liberta, tirando as ameaças, os perigos físicos temporais. Às vezes a gente ora pedindo para que Deus nos livre de uma doença, mas nem sempre Deus vai nos livrar, tá? Porque é através, muitas vezes, desse sofrimento, das coisas que acontecem aqui, que Deus nos torna semelhantes a Cristo Jesus. Deus nos humilha, Deus nos enfraquece, Deus nos torna dependentes dele. Eu não canso de falar, não. Eu quebrei a perna aqui, passei uns 2 meses apurado até poder andar sem depender de ninguém. Foi duro sim, meus irmãos. Mas foi tão bom, porque Deus me humilhou tanto, que Deus me quebrou tanto, Deus me ensinou tanto, que aquele versículo que a gente lê em Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Procure aprender nas coisas ruins que acontecem com você, os propósitos divinos de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, quando pediu para que Deus tirasse o espinho da carne, o que Deus falou para você? A minha graça te basta. Eu não vou tirar, não. Eu não vou tirar o sofrimento de você, para que você não se ensoberbeça, para que você não fique soberbo. A minha graça te basta. E o sofrimento muitas vezes nos traz o quê? Humilhação e dependência para Deus. Esse salmo nos ensina isso. O próprio Cristo na cruz pediu, né? E o Pai respondeu negativamente. Deixou Cristo morrer. Mas deixou Cristo morrer para um bem maior, para que sejamos salvos. A libertação maior de todas é os perigos de Satanás, aquela que pode tirar a nossa alma. E esse salmo há algumas figuras que apontam para Satanás. 1 Pedro 4,12 diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos. E aqui ele fala que Deus nos livrou do fogo. E esse fogo ardente aqui de Pedro seria o quê? O contexto é um fogo instigado por Satanás. É um fogo instigado por Satanás. Quem é chamado de leão que ruge em derredor, que anda esperando a presa para devorar? Satanás. E aqui ele fala que Deus nos livrou da presa, dos dentes da presa. Então há umas figuras aqui, Deus nos livra a nossa alma das armadilhas do Satanás. E essas figuras do Novo Testamento apontam para ele. E Deus é quem nos livra do nosso inimigo, das nossas almas, do inimigo das nossas almas. Encerrando, meus irmãos, eu gostaria de que os irmãos, se quiserem abrir ou acompanhar Romanos 8, versículos 31 a 39. A palavra de Deus diz assim, Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho em todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que maravilhoso! Olha que maravilhoso! Que declaração maravilhosa que o apóstolo Paulo, após pregar o Evangelho de Cristo, ele faz. Irmãos, Deus está ao nosso lado, por causa do que Cristo fez na cruz. O que Cristo morreu, ressuscitou, está lá sentado à mão direita de Deus Pai, e hoje intercedendo por nós, para que as nossas orações sejam ouvidas. Diante disso que nós ouvimos, diante desse salmo, disso que nós meditamos nessa noite, queridos, eu convido, saia dessa tristeza que está abalando você, não deixe essa tristeza ser maior que o seu Deus, não deixe essa tristeza tomar a sua vida, abandone o medo que está te cercando, a ansiedade que está tirando seu sono. Deus está ao nosso lado, e Deus deixou essa promessa maravilhosa que nós acabamos de ler. Lembre-se, Deus está ao nosso lado, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe, irmãos.